Alguém tinha interfonado. Bom dia. Bom dia. Senhora Maria Júlia Dias Prado? Sim. Nós temos um mandado judicial de busca e apreensão relativo aos computadores desse apartamento. Entre, por favor. Dá licença. Pois não? Bom dia. Eles estão fazendo uma vistoria nas casas, nos computadores. Parece que é uma ação anti-pedofilia, é isso? Isso. Material que circula pela internet. Eu preciso que alguém me acompanhe até o computador. Nós temos 2 computadores. Um no nosso quarto e outro no quartinho da empregada. Eu posso acompanhar o senhor. O senhor é o Afonso Benedetti Prado? Sim. Por favor, a senhora e o menino fiquem aqui na sala. Mais alguém mora aqui com vocês? Não, senhor. Vamos? Vocês estão fazendo esta verificação em muitas casas? Desculpe, não posso responder. Desculpe, senhor. Licença, eu posso ir no meu quarto trocar de roupa? Não tem computador lá, né? Não tem, não. Então é só voltar depois. O senhor quer se sentar um pouco? Não, obrigado. Pedro, você ouviu isso? Pedro! Meu filho gostava das madrugadas diante da tela. Gostava das madrugadas. Não sei nada sobre as fotos que ele guardava, imagens que ele procurava e guardava. Crianças, é o que dizem. Não
7 anos. Hoje voltaria às aulas. Gostava das madrugadas e talvez dessas imagens que me dizem ele guardava. Mas isso não diz tudo sobre ele. Isso não consegue defini-lo. Havia outras coisas de que ele gostava, eu sei que havia. Não sei dizer quais eram todas elas, mas havia. Ontem ele acordou sozinho. Já estava sentado na cama quando cheguei para chamá-lo. Tinha os olhos abertos e me esperava. Acordou só quando eu fui chamá-lo e sei que se levantou da cama e andou até o banheiro, e sei que lavou o rosto e andou até a sala e depois pediu pra ir até o quarto e andou até o quarto, e sei que ele lançou-se então pela janela até o asfalto. Mas isso não diz tudo sobre ele. Nada disso consegue defini-lo. Havia outras coisas em que ele pensava, eu sei que havia. Não sei dizer quais eram todas elas, mas havia. Como eu gosto de musicais, eu não pensei nas canções simplesmente como canções, mas realmente como momentos de musical. E me interessa muito a coreografia do musical, é outra coisa que me interessa bastante, principalmente no cinema. A coreografia pensada junto com a montagem, do corpo recortado, do movimento recortado e da composição que isso cria junto com a canção. A ideia era um pouco imaginar o que seria o mínimo, o elemento mínimo que constitui esse universo da coreografia no musical de cinema. Então, para a primeira cena musical, que é a da delegacia, por incrível que pareça, a principal referência era o Busby Berkeley, que é um diretor e coreógrafo norte-americano dos anos 30, 40, que fazia aquelas coreografias absurdas, exuberantes, de plumas e aquelas câmeras do alto com as pessoas formando formas geométricas com os corpos. E
Então a gente partiu daquela exuberância absoluta para pensar o que seria a mínima decantação desse universo. O filme lida muito com a ideia de movimento, de pulsão de movimento, pulsão de vida. Assim. Então essas canções tinham que vir de alguma maneira para o movimento também. As três mães estão meio paradas cantando. E a ideia era que as coisas se movessem ao redor delas. Então na primeira cena é isso, ela está sentada dando um depoimento e ela começa a cantar e a delegacia, de certa maneira, é tomada por aquela suspensão que a canção propõe. E aí a gente fica observando esses mínimos movimentos de alguém que passa atrás e se abaixa, de um pé no chão que vira para o lado, das cabeças que... E aos poucos isso vai se ampliando e aí vem um plano da rua. A ideia coreográfica lidar um pouco com a justaposição de mobilidade e movimento. Então os planos da rua são de pessoas paradas no meio da rua, num lugar onde elas estariam em movimento, né? É como se fosse uma suspensão do movimento a partir daquela canção, ou de pequenos movimentos. A segunda cena musical, que é da segunda mãe, enfim, da segunda história, a mãe para em pé na rua observando dois meninos que estão dançando naquela máquina, naquele jogo de dança, pelo qual ela tinha passado antes. Então tem uma coisa de ela, no momento em que o filho estava morrendo, ela estava nessa máquina sem saber do que estava acontecendo, né? Mas enfim, ela passou por aquela máquina no dia da morte do filho. E aí ela observa aquilo e tem um fascínio desse movimento que é sem propósito, na verdade, assim, que é simplesmente um movimento, né? Aqueles pés só precisam se mover. Tem uma confusão de pés ali, né? É uma movimentação mais difícil, diferente da primeira, que é mais precisa. Essa segunda se aproxima de uma movimentação mais imprecisa, embora lide com a precisão. E aí isso é o que pauta totalmente a terceira, que ela canta no banheiro também. Ela vê o filho pela porta e aí começa a cantar para ele. É a única que o filho está vivo, é a única que é para o filho, né? Uma canção para ele, embora ela esteja no banheiro, ele esteja lá fora, ele não está ouvindo a canção, mas ela canta para ele, olhando na direção em que ele estaria. E o movimento vem de uma TV que está na churrascaria e que está passando uma prova de ginástica artística. E aí o que a gente fez foi filmar com os atletas e justamente inserindo momentos de imprecisão nesses movimentos que deveriam ser precisos. Então, por exemplo, nas argolas, o cara abre e aí ele olha para o lado, que é algo que é impensável. Porque a ideia é as linhas retas e tal, e aí ele olha para o lado, o que causa um desequilíbrio. Ou o cara que começa o movimento e aborta e faz assim com as mãos. Então são esses movimentos que deveriam ter uma precisão, ou aqueles pés, né, na barra de equilíbrio que estão ali se equilibrando, mas se ajeitam um pouco. A gente quis olhar para os pequenos desequilíbrios e formas de se ajeitar para manter aquela ideia da precisão que nunca é total, né? Não existe precisão absoluta. Então, essa foi a ideia, que as coisas ao redor, que elementos da cena, de certa maneira. Então, na primeira cena, a delegacia e a rua, enfim, em torno da delegacia. Na segunda cena, os meninos dançando na máquina para qual ela está olhando. Na terceira cena, o que está passando na TV. Esses elementos que estariam na cena são contaminados por essa canção, de certa maneira, e se tornam a coreografia dessa canção. E se tornam o movimento, de certa maneira, emulam talvez um movimento interno das personagens. As personagens cantam paradas, mas existe um movimento que vem da canção que elas cantam. As canções vieram de uma necessidade minha mesmo, de como lidar com esses personagens, e me parece que os personagens pediam esse outro espaço de expressão.
Então não foi muito medido de o melodrama vai até aqui e aqui entra a canção. Em nenhum momento teve essa arquitetura consciente de como lidar com elementos do melodrama e em que momento a canção entra. Teve uma amiga minha, uma das primeiras pessoas que viu o filme quando estava em processo de montagem, que falou muito sobre a tragédia. Eu não tinha pensado na tragédia, mas realmente a tragédia grega usava muito a canção, né? Na verdade, as tragédias, o coro da tragédia grega, que como as melodias se perderam, o que a gente tem é o texto em geral, nas montagens o coro fala, mas o coro era todo cantado mesmo. Então, existia uma presença da canção na tragédia. E algumas pessoas depois me falaram como elas veem o que se move se aproximando do que seria hoje a representação da tragédia, uma representação possível da tragédia, do trágico, que é uma coisa difícil de alcançar, é uma discussão muito grande, né, sobre como representar o trágico.